Boa tarde, meu povo. Hoje, dia 27 de abril, iniciando aí mais um JEDzinho. Esse é o JED de número 8, se eu não me engano, tá? E aí, hoje a gente vai finalizar a unidade de número 4, tá bom, pessoal? Hoje o JED, ele é bem rapidinho, bem tranquilinho, tá? Vamos só falar sobre periculosidade, sobre insalubridade, tá bom? Não quis iniciar a unidade 5 hoje, né? Justamente para a gente poder ver ela no próximo JED. E aí, aproveitando, né, para a gente poder falar, a nossa prova está se aproximando, né? De dia 14 e dia 16, né? Primeira e segunda chamada. A gente vai fazer o nosso trabalho, tá bom? Não se preocupem. Fiquem frios, fiquem tranquilos. Vai ter trabalho, um bom prazo para vocês resolverem, tá bom? Ao longo da próxima semana, a gente vai estar passando todas as informações de data, de quantidade de questões, né, disso, daquilo, todas as informações. A gente vai estar lembrando na próxima semana. Por mais que seja algo que a gente já comenta, né? Desde o primeiro dia de aula, praticamente, mas a gente vai relembrar e vai estar sempre falando. Vai estar falando em sala de aula, vai estar falando via torpedo, vai estar falando no grupo do WhatsApp, vai estar sempre falando. E claro, né, contamos muito, não só com a participação, né, de vocês, mas com a ajuda de vocês também, tá? Porque esse trabalho, né, para a V2, ele vai servir também com base na revisão que a gente vai fazer para a prova, tá? Então, eu vou até conversar com a Eloá para a gente poder colocar no formulário, né, lá embaixo, algumas opçõezinhas em relação a se você teve dificuldade em alguma questão, qual foi a questão que você achou mais difícil, qual um tema que você achou que a gente não abordou, que você gostaria que a gente tivesse abordado, enfim, essas sugestões de vocês, para a gente com base nisso, com base no trabalho, né, e a gente vai ter as estatísticas do trabalho, né, quais as questões tiveram mais acertos, quais questões tiveram mais erros, quais questões. Enfim, a gente vai fazer a nossa revisão, tá bom? E aí já adianto para vocês que as revisões para a V2 elas ocorrerão em sala, tá bom? Sala de aula, no horário normal. Cada turma a gente vai fazer as revisões, tá? Então já adianto isso para vocês. Última aula, antes da prova, a gente vai fazer a nossa revisão em sala de aula, tá bom? Galera do manhã B, do manhã CD, tarde F, noite AB e noite CD. Nós vamos fazer as revisões em cada aula, tá bom? A gente vai passar todas as informações bonitinho, né, na próxima semana, mas já adianto para vocês que teremos revisão em sala de aula, tá? Que aí a gente consegue abordar, né, mais gente, tal, negócio bem legal, dá pra gente fazer algumas coisas bem interessantes. Tranquilo, beleza? Enzo, você vai gravar e tal? Não sei, não me pergunte, questione isso agora, né? Mas vamos ver aí, porque é complicado, né? Gravar no presencial, porque aí tem que levar, preciso levar todo o meu artefato aqui, né? De computador, webcam, microfone, isso e aquilo. Mas vamos ver como que a gente vai fazer, conversar direitinho com a Eloá também, pra gente poder decidir isso. Mas, de todo modo, já está martelo batido. Será presencial, tá bom? E o conteúdo da prova, né? Até a unidade 5, tá bom? E é do auditor, né, fiscal do trabalho aí. Inclusive, teremos prova, né, no próximo final de semana. Então, pessoal, é muito importante esse JED de hoje para a gente poder finalizar, né, essa unidade 4. E aí, no próximo JED, no sábado, a gente vai ver a unidade 5, tá bom? Se der tempo, a professora já vai iniciar a unidade 6 em sala de aula, tá? Mas ela não vai cair na prova, beleza? Então, a V1, né? A gente teve só uma unidade, né? Só é complicado, né? Porque tem muitas instabilidades.
mas a V2, né, a gente já tem uma quantidade maior de unidades, né? Unidades 2, 3, 4 e 5. Então, já vai demandar um pouquinho mais e não deixe para você estudar de última hora, tá bom? É muito importante, não deixe para você estudar de última hora, tá? Dado esses avisos aí, informações importantes, vai iniciar. A gente tinha parado aqui. Eu falar da periculosidade. Vou dar o zoom tá, pra gente. Vocês percebam, ó. 12 slides, vai até o 16 aqui, então vamos ver só 4 slidezinhos. Parece pouco em termos de quantidade, mas em termos de conteúdo tem muita coisa nesses 4 slides. Tem muita súmula, tem artigos da CLT que a gente vai precisar ler, que são muito importantes para a gente poder frisar. E aí, a gente vai trabalhar no dia de hoje com os dois tipos de adicional, né? O adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Eu gosto sempre de tá um pouco tentando comparar um com o outro, ou enfim, na minha cabeça, Enzo, isso facilita o entendimento, isso faz com que a gente consiga entender essas diferenciações e tudo mais. Se você gosta assim, maravilha. O que é que eu recomendo pra você? Pega um papelzinho, aí tipo você vai colocando, passa um traço assim no meio, aí bota periculosidade, insalubridade, vai colocando essas características, vai colocando esses valores de percentual, de isso e daquilo, tá? O ponto principal, né, a gente precisa entender qual é a diferença desses dois, né? Então a gente às vezes escuta, acha o nome parecido, né? Acha que falam da mesma coisa, que protegem, a natureza jurídica é mais ou menos a mesma, mas não. O adicional de periculosidade, gente, ele vai ser para atividades ou operações perigosas, tá? E aí, lá na CLT, vou abrir aqui já pra gente, vai poder visualizar melhor quais são, né, essas atividades, como que é. Então, artigo aqui, ó, 193 da CLT. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou contra espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado adicional de 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Tá? Então, a pessoa, né, que exerce uma atividade perigosa, né, que implique esse risco, né, que ela esteja exposta a inflamáveis, explosivos, trabalhe com energia elétrica, com segurança pessoal, patrimonial, enfim, ela fará jus a um adicional de 30%, tá bom? 30%. 30% sobre o quê? Sobre o salário, tá, pessoal? 30% sobre o seu salário. Não vai ser calculado com base, né, na sua remuneração, mas sim sobre o seu salário, tá? E aí, pode ser que você exerça uma atividade, que você esteja atuando numa profissão que você tanto trabalha num ambiente, né, perigoso, que
coloca esse risco acentuado à sua vida, quanto você trabalha em um ambiente que coloca em risco a sua saúde, né? E aí você trabalha, né? Tanto você poderá, né, receber o adicional de periculosidade ou de insalubridade, tá? E aí é o parágrafo segundo, ele diz, ó, o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Então, se você também trabalha num local que é insalubre, perigoso e insalubre, você poderá optar, tá bom, gente? Lembrem, isso é muito importante, porque às vezes as questões botam essa pegadinha para vocês, tá? Você vai ter os dois adicionais e blá 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 blá. Não, você opta por um dos dois adicionais. E aí você vai verificar, né, qual que vai ser o mais vantajoso, bom? Porque a escolha é do o empregado poderá optar. Não é o seu empregador, certo? Seu patrão que vai decidir qual é o adicional que você vai ter. O empregado, você, trabalhador, que vai decidir qual vai ser o adicional. Quando a gente for falar da insalubridade, a gente vai ver que tem níveis, tem graus de insalubridade. E a depender do seu grau, você vai receber um pouco mais, você vai receber um pouco menos. Então você vai precisar ver ali na prática, né, em tese, qual vai estar implicando mais, né? Qual que vai lhe oferecer um maior valor econômico, né? Acho que não, vou escolher o meu adicional de salubridade, mesmo ele sendo no menor valor, só porque eu gosto mesmo desse nome insalubridade. Não, provavelmente a sua escolha, né, vai ser baseada com base no percentual, na quantidade de fato de dinheiro que vai estar aumentando na sua conta. Eu acho, sim, um excelente motivo na hora de você escolher um dos dois adicionais, tá bom? Então é muito comum que as questões elas tragam esse pensamento. Ah, fulaninho trabalha com isso e trabalha com aquilo, trabalha em local perigoso, insalubre e tal, não sei o que. E aí é bem questionada essa parte e você precisa lembrar. Ele pode sim receber? Pode, sem nenhum problema. Mas ele vai optar por um deles, tá? E não os dois. Hipótese alguma, tá bom? O parágrafo 4º, gente, ele é muito importante, que é bem comum, tá? De ter também. Ó, são também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta, tá? Bem comum que tenha questão falando sobre isso. E a questão da fulano de tal exerce função de entregador dos supermercados, fulano de tal, não sei o que. Ou então vai dizer que ele trabalha como segurança pessoal, blá blá blá. Então, vocês precisam observar, né, primeiro a atividade e falar, poxa, essa atividade aqui, será que ela oferece algum risco para aquele trabalhador? Oferece um risco. Oferece um risco à vida dele ou um risco à saúde dele? Se for um risco à vida, se estiver aqui, vai ser um adicional de periculosidade. Se for um risco à saúde, estiver dentro das doenças listáveis, tivermos perícia e afins que a gente vai ver daqui a pouco, para cá, vou ter o adicional de insalubridade. Então vocês sempre façam, né, esse tipo de pensamento, parem um pouquinho, porque isso pode impactar muito na questão, né, e principalmente em direitos, em valores que a pessoa vai receber, valores que a pessoa vai pleitear, né, e principalmente quando a gente tiver no futuro aí, né, queira advogar aí no direito do trabalho, isso faz muita diferença em termos de valores e percentual, tá bom? Então, sobre o 193 era basicamente isso, tá? Importante aí ele a grife. E aí, vamos para as súmulas, tá? Súmula 453
do TST, tá? 453 do TST. Ela vai nos dizer assim, ó. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização de prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. O que diz o 195? A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do médico ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho. 195 também a gente vai falar sobre a insalubridade, mas a gente vai ver que é necessário, né, ter essa perícia para que seja constatado. Se não tiver a perícia, a gente vai ver também como que pode fazer. Mas a gente já tem aqui, ó, pagamento do adicional de periculosidade, se ele for efetuado, né, por espontaneidade, né, de forma espontânea, por mera liberalidade da empresa, certo? Ele vai ser dispensado a prova pericial, certo? Porque nesse momento que eu, né, como empregador, estou pagando um adicional de periculosidade, eu já estou informando, já estou dizendo que, olha, você está trabalhando em um ambiente perigoso, então já está aqui o seu adicional de periculosidade, tá bom? Então, é comum também, né, ter às vezes questãozinha aqui sobre essa súmula, e principalmente nesse sentido, contrário da súmula, né? Ah, a empresa pagava de maneira proporcional o tempo que o empregado X ficava exposto, tal, não sei o que, não sei o que. E aí justamente ela questiona sobre se isso, né, será necessária a perícia, se não será necessária, e a gente vê aqui que não será necessário. Pagou por mera espontaneidade, certo? Fato incontroverso, não vai ser necessário mais a perícia, tá? Muito, muito importante essa súmula do TST. A gente tem também a súmula 364, tá, gente? Porque você precisa pensar que, poxa, aquela pessoa que trabalha, né, lá naquele ambiente perigoso, pode ser que ela não fique todo o tempo ali. Pode ser que ela dê uma passada naquele canto, pode ser que ela dê uma passada em outro. Então, pode ser que ela não fique exposta 100% da jornada dela, tá? Mas, mesmo assim, a gente tem direitos resguardados quanto a isso, ó. Súmula 364. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se às condições de risco indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito ou que sendo habitual dar-se por tempo extremamente reduzido, tá? Então, se a pessoa de forma eventual, caso fortuito, ou por mais ainda que seja habitual, é por um tempo extremamente reduzido, certo? Não tem adicional. Mas se ela é de forma permanente ou intermitente, tem o pagamento do adicional. E aqui, ó, a fixação do adicional de periculosidade em percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de exposição ao risco deve ser respeitada, desde que pactuada em acordos ou convenções coletivas. Tá? Então, por exemplo, você pode ser que não fique exposto, né, de forma permanente ali no seu trabalho. Mas toda semana, toda segunda-feira, você costumeiramente, de forma habitual, por um tempo
né, um pouco grande, por 1 hora, 2 horas ali do seu trabalho, tem que fiscalizar aquela, né, aquela atividade, aquele setor, enfim, e aí você vai ficar exposto, né, àquela atividade. E aí você, né, pode de uma maneira inferior ao legal, inferior ao que né, dos 30% sobre o salário, e proporcional a esse tempo, receber, certo? Um percentual, uma fixação, quanto a esse cálculo, né? Tempo de exposição e tudo mais, desde que seja pactuado em acordo ou convenção coletiva. E aí, pontos sobre essa súmula aqui. Essa parte final do inciso 1 é comum cair, geralmente, provas de maneira geral. Né? Ele vai falar que aquela pessoa, de forma eventual ou sendo habitual por um tempo muito reduzido, se ela faz ou não jus ao adicional de periculosidade. E essa, já vi também questões sobre, né, essa súmula de número 2, tá? E aí é bem nesse sentido da súmula. Outro ponto importante é essa daqui, eu já vi questão, e se eu não me engano, não me falhe a memória, posso estar enganado, mas já vi sendo questão de prova colegiada, tá? Alguém levantou a mão. Ó, a súmula 447 diz assim, ó. Os tripulantes, demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo e no momento do abastecimento da aeronave permaneçam a bordo, não têm direito ao adicional de periculosidade que aludem ao artigo 193 da CLT e o anexo 2, item 1C da NR 16. Então, você aí que trabalha como comissário de bordo, você aí, aeromoça, aeromoço, né? E você ficar durante o abastecimento, né, da aeronave dentro da mesma, você não fará jus ao adicional de periculosidade. Já vi questão fechada sobre essa súmula aqui, tá? E era realmente, o caso concreto era esse. Plano de tal, aeromoça, trabalha na empresa Voe Bem LTDA, e durante o abastecimento da aeronave estava, costumeiramente ficava ajeitando os insumos para o voo. Foi dispensada no dia tal e não recebia durante o período que laborava os adicionais de periculosidade, não recebia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, não é devido adicional periculosidade, tá bom? Para pessoas que a bordo, né? Estejam a bordo, permaneçam a bordo durante o abastecimento de aeronaves, tá bom? Beleza, tranquilo. Pô, essa questão é muito importante, porque geralmente tem alguma besteirinha, alguma coisinha nela que gosta de cair. Aí, lembrar. Então aí, vai abastecer, você aí, saia da aeronave. Pode falar, pode falar. Acho que tinha sido tudo. Foi, Enzo. Mas naquela hora foi até por erro aqui, por engano, porque deu um tilt no meu computador, mas enfim. Agora eu vou perguntar mesmo, é sobre essa última súmula que você falou no item 2, porque tem lá cancelado, então ela foi revogada?
não cabe mais esse pagamento proporcional, é Da isso? outra, né? Da 364. Isso. Confesso que eu não reparei nisso, só quando eu estava lendo. Perdão. Esperar carregar. Deixa eu ver. Assim que a gente descobre, ó. Hora. Eu quando abro no Jus Brasil. Pô, eu acho que realmente foi cancelado, ó. É porque no slide que você mostrou, Enzo, ele estava como cancelado, que dizia que era permitido receber em percentual inferior se tivesse a convenção coletiva. E esse E aqui, ó, aí já já está dizendo tá. que não é válido Não é se válido. tiver, né? Mesmo que tenha a convenção, ela não é válida, não pode receber um percentual inferior ao legal estipulado, né, pela lei. Quando finalizar aqui, eu vou dar uma olhadinha direitinho. Aí eu posto lá no grupo e vou colocar no slide também. Tá bom? Mas eu realmente Show, obrigada. eu tô achando que realmente foi cancelada mesmo. Teve essa mudança. Eu confirmo direitinho pra vocês. Eu preciso entender. Realmente acho que foi cancelado. Obrigado por lembrar, por falar. E aí eu vou colocar aqui nesse slide, tá bom? Vocês e vou falar lá no. Horas extras, gente. É outro ponto de outra súmula que é muito importante a gente visualizar. E aí, inclusive, é um ponto que é muito comum de erro mesmo, de cálculos trabalhistas e afim. Não é um negócio muitas vezes fácil de se fazer, mas ó, a súmula 132 do TST diz assim: ó, o adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra o cálculo de indenização e horas extras. Tá? E aí, o inciso 2, ó. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Então, Enzo, o adicional de periculosidade vai integrar ali quando a gente for fazer um cálculo sobre horas extras. Sim, vai integrar sem problema. Bom, porém, quando a gente estiver falando de horas sobre aviso, a pessoa não estará exposta. Se a pessoa não estará exposta, ela não vai fazer jus ao adicional, tá? E aí é importante, né, principalmente essa questão das horas extras, né, a gente entender que sim, vai ser o cálculo, né, de horas extras, ele vai fazer sim
o adicional de periculosidade vai ter relação, tá? E se tiver de sobreaviso, você não vai fazer jus naquele horário, naquele período, ao adicional de periculosidade, tá? E aí, Enzo, como que as empresas fazem isso? Não faço a menor ideia, mas eu entendo que é necessário um controle muito rigoroso e muito direitinho, né? Principalmente desses controles de horário e afins, para que não seja pago a mais, principalmente. Essa vai ser uma das maiores preocupações da empresa, diga-se de passagem, né? De estar pagando a mais e acabar calculando ali um adicional em cima da sua hora que você não trabalhou, enfim. Se quiser falar, Sandra. Meu cachorro apertou aqui o meu microfone e latiu. Oi? Tá? E aí, questãozinha geralmente vai perguntar sobre isso. Sobre essa questão de integrar ou não, né, no cálculo das horas extras. E durante as horas ali de sobreaviso, não vai fazer jus ao adicional periculosidade, tá bom? E outro ponto importante é que você, como um bom trabalhador, você precisa pensar que você, no primeiro dia de trabalho, já quer o quê? Além do dinheiro, claro. Além do pagamento do seu salário, você pensa nas férias já, né? Pô, eu vou mudar de estágio. Pô, primeira coisa que eu pensei foi, e as férias, hein? Como é que vai ser? Será que vai dar certo fazer um negócio? Pô, é lógico, né? Começou a trabalhar, você já começa. E aí, ó, o artigo 142, lá no trabalho 1, ó, ele fala aqui, ó. O empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Então, o valor, né, que a pessoa vai receber durante as férias vai ser com base, né, na sua última remuneração, na remuneração ali da data da sua concessão. Inclusive, é um ponto, né, quando a gente está fazendo esses cálculos, né, do direito do trabalho, a gente vai, por exemplo, pedir férias que você não tirou em um determinado período. E aí, naquela época o seu salário era menor, era com base no salário mínimo e era menor, enfim. A data vai ser com base, né, da data da concessão. Então, eram valores atualizados, tá? E aí, o parágrafo 15 diz: adicionais de trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base de cálculo para remuneração das férias, tá bom? Então, e mesmo durante as férias, fará assim jus a esse adicional, seja o de idade, seja salubridade, adicional noturno, isso vai servir de base de cálculo para as suas férias, né, para os pagamentos, né, das suas férias. Beleza? Então, em termos de insalubridade ou de periculosidade, é basicamente isso, tá? E aí a gente parte agora para a insalubridade, tá? Na periculosidade, a gente estava falando de atividades que colocava, né, a nossa vida, nos expunha ao algum agente que poderia, né, prejudicar a nossa vida, ou enfim. Na insalubridade, a gente está falando de agentes nocivos à saúde, certo? E aí, claro, a gente precisa, né, estar dentro de um ambiente de trabalho sadio e nós temos limites para que aquele ambiente seja considerado sadio, para que aquele ambiente seja considerado saudável, né, salubre. E a partir do momento que ele se torna
insalubre, que se excede, né, esse nível, a pessoa vai fazer jus, né, à percepção aí do adicional de insalubridade, tá? E aí tá lá no artigo 189 da CLT. Artigo 169, ó. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, tá? Então, adicional de insalubridade é para aqueles que serão colocados, expostos, terão contato com agentes nocivos da saúde acima dos limites de tolerância, tá? E é aqui, ó. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro de atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes, tá? 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes nos quadros mencionados no capítulo da segurança e da medicina do trabalho, ou que neles venha a ser por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais, municipais, com quem entrarão em atendimento para tal fim. Então percebam que é um trabalho conjunto, certo? Para se verificar se aquele local, né? Então, por exemplo, quando a gente estava falando lá da inspeção prévia, tá? Além de ser vistos coisas, né, em termos de estrutura, se aquilo estava de acordo com o que era para ser, o peso, não sei o que e tal, se sustenta, se não sustenta, também, né, é importante que seja feita, né, e aí a gente vai ver que, inclusive, imprescindível, né, a perícia, pode sim também ter a concessão, né, de adicional de insalubridade sem perícia, mas tá, e a pouquinho. E aí, os adicionais de insalubridade, eles são diferentes do adicional de periculosidade. A gente viu lá na periculosidade, é 30% sobre o seu salário. Aqui, na insalubridade, ele varia, tá? Como já diria o Matuto, ele varia, certo? Então, no artigo 192, ó, o exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, de 20% e 10% do salário mínimo, tá? Graus máximo, médio e mínimo. Então, percebam, é 40, 20, 10% sobre o salário mínimo, tá, pessoal? O de periculosidade é 30% do seu salário. Então, pode ser que você receba, né, o seu salário seja acima do salário mínimo, por exemplo. E aí, né,
como a gente havia comentado, você poderá fazer a opção, né, por um dos dois adicionais. Você poderá fazer a opção, né, seja do adicional de insalubridade ou do adicional de periculosidade, e aí você vai ver de fato qual é o mais vantajoso para você. E lembrando, Enzo, como que a gente vai verificar, como que a gente vai saber essa questão da insalubridade, se é o nível máximo, se é o mínimo, o que, o médio, certo? Bato muito nesse ponto da perícia porque é um ponto muito importante para a questão da insalubridade, tá bom? Claro, se você trabalha em um ambiente que é insalubre, ele pode sim se tornar um ambiente salubre. Ele pode conseguir, né, neutralizar aquele agente que era nocivo à sua saúde, certo? E se acontecer essa neutralização, o que vai ocorrer? Simples. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá 1. Com a adoção de medidas que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. 2. Com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância, tá? Então, o objetivo do seu empregador tem que ser fazer com que aquele ambiente se torne salubre. Se ele não puder se tornar salubre, diminuir a sua insalubridade ao máximo. Ele vai economizar dinheiro, vai ter uma série de economias. E claro, a gente precisa lembrar também que pode ser, né, que sejamos nós que estejamos expostos, né, àquele agente. Então, pode ser desenvolvido doenças, né, enfim, várias enfermidades por conta daquilo. Tá? Então, pode ser que seja eliminado? Pode ser que seja eliminado. A gente vai já ver, né, o que é que acontece. Mas, de maneira geral, o seu empregador deve buscar neutralizar e eliminar. E combater esse agente nocivo. Enzo, a mera, né, fornecimento de EPIs e afins vai eliminar, vai fazer com que ele não pague mais o adicional de insalubridade. Não, mero fornecimento do equipamento de proteção individual não vai fazer com que ele deixe de pagar. Porque, às vezes, por mais que exista um EPI, o EPI ele não vai eliminar aquela insalubridade. Ele vai reduzir, ele vai conseguir diminuir bastante, mas você ainda estará exposto. Então, se você ainda estará exposto, você vai fazer jus ao adicional insalubridade, tá? E aí, em relação à concessão desse benefício, a gente tem aqui, ó, o 193 falou da periculosidade, né, ó. E aí o 194 aqui, ó. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade física. Então, se eliminar, certo, risco à saúde ou à vida, né, ou à sua integridade física, cessará, seja o adicional de insalubridade, seja o adicional de periculosidade. E aí, pode ser que você entrou hoje na empresa e aí você está trabalhando num local, num ambiente que é insalubre. Porém, você tem um bom empregador que está preocupadíssimo com a sua saúde e fala: poxa, eu não posso deixar aquela pessoa trabalhando naquele ambiente, eu tenho que tornar saudável. O que é que eu vou fazer? Vou reverter isso. E aí
vai, finalizou. É um ambiente agora salubre. Enzo, vou continuar recebendo um adicional de insalubridade? Não, certo? Porque o adicional de insalubridade não vai incorporar no seu salário, tá? Insalubridade não incorpora ao salário do empregado. Tampouco será considerado uma redução salarial, porque você só faz jus ao adicional se você for exposto àquele agente nocivo acima dos limites. Se você não está sendo exposto, você não faz jus ao adicional de insalubridade. Tem a súmula aqui, súmula 248, ST, a reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa ao direito adquirido ou o princípio da irredutibilidade salarial. Então, quer dizer que se a autoridade verificar que aquele ambiente não é mais insalubre, não há nenhum problema em você não receber mais aquele adicional, porque não é um direito adquirido, integra o seu salário e também não vai ser considerado uma redução salarial. Bom? E aqui ela, né? A gente estava falando tanto a bendita perícia. Bom, gente, a perícia ela precisa ser realizada, certo? Seja por um médico, seja por um engenheiro do trabalho. Aqui, ó, 95, ó. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Então, para que a gente verifique se há e se houver, qual vai ser o grau, como que vai ser, né? Seja da insalubridade, no caso que tem graus, né? E a percepção da periculosidade, a gente vai precisar fazer uma perícia para ser verificado, seja pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro do trabalho, tá? Enzo, essa perícia poderá ser feita apenas judicialmente, quando eu for requerer o adicional, porque eu não recebi, e não sei o que, não sei o que. É facultado às empresas e os sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. Então, é possível, né? Não é necessário que seja lá em juízo, momento da dispensa, eu dando direitos trabalhistas. Olha, eu recebi adicional de periculosidade, né? Eu trabalhava em um ambiente perigoso, trabalhava em um ambiente insalubre. Não, você pode sim, né? Essa perícia pode ser realizada antes. Porém, contudo, entretanto, todavia, apenas o fato de ser constatado que aquele local é um ambiente insalubre, pode ser que você não faça, pode ser que você não receba ainda o adicional de salubridade. Por quê? Porque é necessário que aquela atividade esteja
prevista em norma regulamentadora. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo trabalho. Essa relação, gente, ela é constantemente atualizada, né? Tem muitas NRs, tem muitas coisas que vão trazer, que vão tratar sobre isso. É bem comum, de fato, que realmente... Mas, importante que vocês saibam, apenas a perícia, o laudo diz. É um ambiente insalubre, por isso, por isso, por isso. Apenas isso não é o suficiente. Tem que estar classificado. E esse inciso 2 nos traz outra coisa muito importante, que também é comum cair em prova em relação ao adicional insalubridade. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva de coleta de lixo, por não se equiparar a residências e escritórios, tem completado ali, mas enseja em grau máximo, certo, do adicional de insalubridade. Então, pessoa que trabalha aí, né, exerce atividade, limpando banheiros públicos, grande circulação e coleta de lixo, eles deverão receber adicional de insalubridade em grau máximo, tá? Bem diferente, né, daqueles que atuam em uma residência, em escritórios. Esses não fazem, né, a percepção de adicional de insalubridade, tá bom? Havia também questão sobre isso, tá bom? Dava o caso lá concreto e aí falava, tipo, dava os dois pontos, né? A pessoa que trabalhava banheiro de uso público e tudo mais, e aquela pessoa que trabalhava em um escritório, acho que era até tipo, né? Era tipo, escritório de advocacia, tal, não sei o que. Aí fulano de tal faz jus, fulano de tal não faz jus ao adicional e tal, tal. Então, instalações públicas de uso coletivo, de grande circulação ou coleta de lixo, grau insalubridade em grau máximo, tá? Vai receber ali 40%. 40%. Bom, e aí, a gente tinha falado, a perícia, ela é importante, é primordial, a perícia, ela é obrigatória. Porém, contudo, entretanto, todavia, pode ser que por algum motivo não seja possível fazer aquela perícia. Por exemplo, a empresa está fechada, não, né, não exerce mais suas atividades, encerrou suas atividades, fechou suas portas. E aí, como que eu vou verificar se eu não consigo mais adentrar, se eu não consigo mais fazer a perícia? Calma, é possível. Sim. E aí, né, o juiz, o magistrado, o julgador, enfim, vai ali analisando aquela demanda, vai poder se valer de outros meios de prova, tá? Quem diz isso é a OJ 278, tá? Enzo, quais são 278? Os karatê agora quais são, né? Essas outras OJs. Ou, quais são esses outros meios? Depende, tá? Pode ser testemunhas, pode ser ali consultando as pessoas daquela região. Ou, por exemplo, uma fábrica que encerrou. A maioria das pessoas provavelmente vão trabalhar, que trabalhavam na fábrica, moram ali perto. E aí, ó, é possível a constatação por outros meios. Vídeos da época, por exemplo, né? Enfim,
A realização de perícia é obrigatória para a verificação da insalubridade, quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. E outra súmula muito importante é a súmula 293 do TST. O que é a súmula 293 do TST vai dizer, gente? Você é uma pessoa, tese, né? Um trabalhador, enfim. Você não é um médico, engenheiro do trabalho. Você não é um perito. E vai conseguir olhar naquele ambiente e falar: isso daqui é uma doença da NR15, anexo 4, item 2. Não, você não vai ter essa capacidade. Então, às vezes, pode ser que você peça a insalubridade com base em um motivo ou em um agente nocivo específico, enfim. E aí pode ser que seja constatado que há sim a insalubridade, aquele ambiente é insalubre, mas não com base naquele pedido, naquele agente nocivo que você apontou. E aí, você não vai fazer a jus, né, a percepção do adicional de insalubridade? Você vai sim, tá? Súmula 293. A verificação mediante perícia de prestação de serviço em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Então, você apontou um agente nocivo diverso, certo? Não vai ter prejuízo. Beleza? Você vai sim, né? Você poderá sim fazer a percepção do adicional de insalubridade, tá bom? Você não é obrigado, né, a saber exatamente qual vai ser o agente ali, tal NR, não, tá? Súmula de número 47. Trabalho. Aquele que trabalha. Permitente. Por si só. O trabalho executado em condições insalubres, caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, direito à percepção do respectivo adicional. Só o mero fato ali de você trabalhar em caráter intermitente, por si só, não vai afastar o respectivo adicional. O simples fornecimento do EPI não exige pagamento adicional. 289. 289. E já conheço para vocês, né? O simples fornecimento de aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Então, sim, o empregado deve utilizar do equipamento, né? A gente viu, inclusive, que é motivo de dispensa, né, por justa causa, a recusa injustificada, né, do uso do EPI. Mas o simples fato de você fornecer o EPI não quer dizer que você não deve pagar o adicional de insalubridade, tá? Súmula de número 80 do TST vai falar aquilo, né, que a gente já comentou, a eliminação, né, da insalubridade vai excluir a percepção do respectivo adicional, tá?
Percebam, a eliminação, tá? A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Enzo, você já viu questão sobre isso? Já vi, certo? Marquem essas, certo? A eliminação da insalubridade mediante aparelhos aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. E aí, você, no momento da sua V2, vai estar com o código do seu lado. Eu espero que você leve o código. Se você, você leve o seu bendito código. E você lê a questão, você fala, bate no peito e fala, pô, eu sei. Eu aprendi isso aqui, eu fui pro JED do Enzo, eu fui pro JED da Eloá, eu fui pra aula, tava lá, eu anotei tudo. Eu sei que elimina, e com a eliminação da insalubridade, não vai mais ter a percepção do adicional de insalubridade. Mas, inteligência rara. Pegue o item, leia com o que tá na sua. Olha direitinho se tá dizendo a mesma coisa, tá? Às vezes, uma palavrinha que vai mudar tudo. Então, por exemplo, em vez de ter eliminação, se tiver, por exemplo, a diminuição da insalubridade, pronto. É falso. Já ficou falso. Atenção, certo? Estarão com o VAD na V2. Na V3, se você errar isso, poxa, foi uma falta de atenção. São palavras que às vezes podem confundir. A gente pensa em relevar, certo? Mas na V2, se cair isso, não erre não, por favor, ou qualquer outra coisa. Enzo, eu sei, mas procure a fundamentação, veja se tá direitinho, se o item é aquele. A Aline, inclusive, né? Na maioria das questões pede fundamentação e eu gosto disso porque lhe força a, a responder dessa maneira, verificando direitinho. Às vezes, quando é uma questão que não pede fundamentação e você sabe a resposta de cabeça, você às vezes pode tender a perder algum detalhezinho. Já que vocês estarão com o VAD, tá? Marquem e leiam, sim. Bota lado a lado aqui, ó. Aqui o VAD, aqui a prova. Finge que deu um Ctrl F e tá, verifica se tá direitinho, se tá condizendo, tá bom, com o que tá lá. Beleza? Muito importante, tá? Isso, porque isso pode ser. Isso pode fazer você errar a questão. Uma besteirinha. Eu já vi exatamente a súmula desse jeitinho aí. Copiada e colada em item de prova, em verdadeiro ou falso. Tá? E, aproveitando que eu tô falando desse negócio de você conferir, de você ajeitar e não sei o que, na sua CLT, unidade 3, proteção lá ao menor. Você já alterou o artigo lá que diz 48 horas semanais? Colocou 44 horas semanais. E onde diz 25% do adicional de hora extra, você já colocou 50% do adicional. Colocou não? Vai colocar. No slide eu digo direitinho. Falo o artigo. Tem bonitinho lá pra vocês, tá? Não deixem de fazer essa alteração. Eu vou uma mandinga já pra cair essa questão na prova de você. E quem não alterar, errar. Vou dizendo. Convoquei aqui todas as entidades espirituais, não espirituais, trabalhistas, para que
exista uma questão sobre isso. E alguém vai errar. Alguém vai errar. Vou falar. Tá? E aí, pra gente encerrar. Maria, Enzo, não faça isso não com a gente, é pena. Não, mas é sério, porque é uma Mas, questãozinha, assim, ó, poxa. uma dica que eu até falei para os meninos, né, o Álvaro, que anda comigo, a gente começar a fazer essas observações enquanto ela está dando aula. Por quê? Porque depois acaba sendo muita coisa para botar de observação no bode. Da outra vez, na V1, eu perdi a tarde inteira no domingo e na véspera da prova, na terça-feira de manhã, eu ainda estava fazendo anotações. Então, assim, para mim, foi uma perca de tempo muito grande. Para a V2, eu já fiz totalmente diferente. Ela vai falando, tipo assim, baby shark, não sei o quê, eu já vou apagando, já vou... Então, assim, para mim, eu ganhei tempo, porque na V2 eu não preciso mais marcar meu VAD. Exato, é você que tá ganhando tempo. É justamente, hein, Michel? Acontece. Acontece, né? Assim, eu tô dizendo, nós não temos bola de cristal. A gente dá 300 tiros no escuro. Assim, tipo, só nesse conteúdo de insalubridade aqui, eu comentei insalubridade e periculosidade, eu comentei com vocês, tipo, umas 5, 6 questões que já passaram pela minha cabeça. Entendeu? Que eu já lembro de ter visto ou algo assim. E às vezes a gente acerta. E essa questão, essa do menor e tal, pô. Se não for na V2, é na V3, assim. Em algumas das 5, 10, 20 provas que vão ter, né? Entre primeira e segunda chamada de AV1, de AV2 e AV3, vai ter uma questão disso, pode. E aí aqui, ó, a súmula 139, pra gente finalizar. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Por que, Enzo? Existem, né, algumas verbas que são calculadas com base na sua remuneração. Por exemplo, FGTS, tá? Então ali na hora do cálculo do FGTS, ele é baseado na sua remuneração. E aí, se você receber adicional de insalubridade, você fará, né, jus esse valor no cálculo para o seu F. E assim, finalizamos a unidade 4. Bom, unidade 4. Tranquilinha, tá, gente? Unidade muito, muito importante. Beleza? Próximo GED, próximo sábado, nós vamos estudar a unidade 5, tá bom? Já vamos ver a 5 completa, bonitinha. Acredito que a professora finaliza no máximo quinta-feira, né, com vocês. E próxima semana, trabalho, tá? Trabalho, pra quem chegou depois, tava comentando. Próxima semana, teremos a divulgação do nosso trabalho da V2, tá? Você faz igual, né? Grupo de família mandando bom dia, né? Pessoal, trabalho, pessoal, trabalho, pessoal, trabalho, trabalho. Já fizeram o trabalho hoje? E o trabalho? Vocês já fizeram? Vou ficar desse nível. Porque quando chegar no dia da prova, falar, eita, teve trabalho, é? Rapaz, eu nem sabia. Eu não olho o grupo, eu não venho pras aulas, eu não leio o torpedo. Então, eu não sei de trabalho, tá? Não, não silencie não, Vlad. Aí você me quebra. Aí você... Inclusive, você... Aí, poxa, eu tenho um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, está comigo quase 24 horas. Ele não recebe torpedo. O torpedo da Unifor, o celular dele não notifica. A primeira coisa quando eu recebo um torpedo, o que eu faço é... Ei, meu nobre amigo, leia o torpedo, visualize o torpedo. Então, se você tem um amigo que às vezes não recebe torpedo, que às vezes não olha muito o grupo do WhatsApp, não sei o que, faltou ali um pouquinho, fale, amigão, gosto muito de você, vai ter trabalho, não deixe de fazer não, por favor, tá? E a gente vai divulgar, vai estar no AVA, vai estar em tudo que é canto. Mas a gente também precisa dessa ajuda e dessa colaboração de vocês, tá? Então, um forte abraço, um bom final de semana. Se Ei, cuidem. Enzo, só também falando nessa questão
do torpedo do Unifor Online, do app, ele estava sem funcionar esses dias. O meu notificava e parou de notificar. Essa semana eu desativei lá no aplicativo, mesmo já estando ativado, eu desativei e ativei novamente. Ele voltou a notificar lá no aplicativo do Unifor Online, né? Porque ele também não passou uns dias funcionando normalmente, mas de semana passada para cá não estava chegando as mensagens, né? Então, assim, quem utilizar o aplicativo, o ideal seria fazer isso. Vai lá nas configurações, tira como se eu estivesse desativando e depois ativa novamente que o torpedo volta a alarmar, né? Boa. Que aí volta a notificar. Desinstala o aplicativo, instala de novo, joga o celular na parede, faça alguma coisa. Mas é comum realmente alguns celulares terem esse problema. Mas enfim, tecnologia, né? Fazer o quê? É isso, mas vai dar certo. Vocês serão muito bem avisados, tá bom? Forte abraço, meu povo. Um cheiro, um beijo. Um bom final de semana. Se cuidem, descansem. E até mais.